vamos ouvir o professor Mustafa Zakri, que é investigador do Centro de Estudos Árabes de Silves, do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, que nos vai falar de Ibn Kassi, um mestre sufi controverso. Bem, obrigado, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, as minhas saudações para os colegas de mesa, para a apresentação do arquiteto Frederico. O título desta conversa, ou podemos chamá-la palestra ou comunicação, é um bocadinho lato e, ao mesmo tempo, foca um elemento principal por causa da própria personalidade de Ibn Kassi. Evidentemente, a maioria dos que abordaram Ibn Kassi, sobretudo no contexto lusófono, abordaram de uma forma muito mais ligada a determinados acontecimentos históricos no Al-Andalus, no geral, e no Gharb Al-Andalus em particular. A minha intenção, ou o meu objetivo nesta conversa, não é relatar esta parte que é mais relacionada com o lado exterior da vida de Ibn Kassi. Aliás, o facto de ser um sheikh sufi, um mestre espiritual, e ao mesmo tempo proclamar-se como imam, como Mahdi, como líder político, causou um bocadinho estas controvérsias. Evidentemente, no contexto de estudos históricos no Al-Andalus, é importante saber esta parte, mas na realidade, mesmo partindo de um ponto de vista histórico-antropológico, podemos ver que há antropólogos, sobretudo do século XX, que escreveram também abordando este tipo de figuras, que são figuras conhecidas e associadas ao tasawwuf, mas também à política. E isso criou uma grande controvérsia, sobretudo é que o tasawwuf é sempre apresentado como aquele lado pacífico da religião islâmica, que representa o amor, que representa outras preocupações fora das preocupações habituais das pessoas, digamos, comuns ou da gente comum. Quer dizer, em vez de dedicar a sua vida a coisas muito mais elevadas no sentido espiritual, vamos encontrar este tipo de acontecimentos. Não é o único caso na história do tasawwuf. Para os especialistas que conhecem esta história, já sabem todos os estudos que foram feitos sobre esta temática, até em alguns trabalhos de carácter, como acabei de dizer há um bocadinho, antropológico, histórico, falaram dos santos furiosos. E esta é uma expressão que permite compreender um bocadinho esta tipologia no universo da walaya, no contexto da religião islâmica. Evidentemente, aqui estamos a falar de uma figura que representa aquelas primeiras fases do desenvolvimento do tasawwuf, que ainda não havia propriamente dito uma estrutura como as estruturas que vão surgir mais tarde e que alguns vão chamar as vias espirituais, outros vão chamar as confrarias, outros vão utilizar o próprio termo utilizado na língua árabe, turuq. Em relação a Ibn Kassi,
Evidentemente, o seu nome está associado aos Muridin. Ibn Qasi, ou Abul Qasim Ahmad ibn al-Hussein ibn Qasi, que é do século XII, é considerado o mestre dos Muridin, o fundador, podemos dizer, deste contexto conhecido na história do Gharb al-Andalus ou no Al-Andalus no geral, e depois isso vai se estender noutras partes do mundo, mas é só como um legado, como algo que foi produzido num contexto determinado, numa época determinada, mas que vai influenciar de uma forma ou outra a própria história do pensamento sufi. É sobretudo que Ibn Qasi é uma figura do Al-Andalus, do Gharb al-Andalus, que vai ser objeto de interesse de uma das maiores figuras do Tasawwuf, que é considerada a figura que organizou, sistematizou tudo o que tem a ver com o pensamento sufi, que é Ibn Arabi. Ibn Arabi é que vai dar outra dimensão à existência de Ibn Qasi. Porquê? Porque simplesmente vai pegar num encontro com o filho de Ibn Qasi, no norte da África, quando visitou, numa das suas visitas, esta área geográfica, e vai conhecer o texto fundamental onde Ibn Qasi deixou a sua visão do Tasawwuf enquanto mestre. Trata-se deste livro manuscrito que já foi publicado, Khal'an Na'alayn. E então esta ligação com Ibn Arabi vai dar outra dimensão ao trabalho e à história do pensamento sufi de Ibn Qasi. Ibn Qasi, que é também conhecido como o líder da revolução contra os almorávidas, e em determinadas fases da história do Al-Andalus também entrou em conflito com os almohadas, sobretudo antes da consolidação do poder almohada por Abd al-Mu'min bin Ali al-Gumi. كتاب المعجب في تاريخ أخبار المغرب de Abd al-Wahid al-Marrakushi é considerado a primeira fonte, ou a mais antiga fonte, que falou de Ibn Qasi numa perspectiva histórica, digamos, e contém várias informações sobre Ibn Qasi. Esta obra, que foi escrita por volta do ano 621 da Égira, 1223, o que corresponde mais ou menos a 1223, Al-Marrakushi considera Ibn Qasi como um impostor, como um perturbador. Ele dizia: هو من دعاة الفتن ورؤوس الضلالات. E depois vai continuar a dar a sua opinião sobre esta figura. Evidentemente, aqui já sabemos que Al-Marrakushi e as pessoas que vão seguir esta linha vão afastar totalmente Ibn Qasi de tudo o que é o verdadeiro Tasawwuf. Acrescentando: استفز عقول الجهال واستمال قلوب العامة. Desorientou os ignorantes e conquistou os corações das pessoas simples, da gente simples.
Outra obra que é considerada em termos cronológicos a segunda obra mais antiga que falou também de Ibn Kassi, cujo autor vai ter uma posição relativamente moderada acerca de Ibn Kassi. Trata-se desta obra que tem o título Al-Hulla As-Sayra, de Ibn al-Abbar, que faleceu no ano 1259. Esta é outra fonte que falou de Ibn Kassi. No Al-Hulla, Ibn Kassi vai aparecer, como eu acabei de dizer, como uma figura, histórica, que tinha ligação com o Tasawwuf, e Ibn al-Abbar vai utilizar alguns termos que são habituais nas obras de Tabaqat, quando vão falar de figuras de ulama ilustres, de sufi ou de qudat ou de qualquer outra figura que teve um contributo no desenvolvimento do conhecimento e do pensamento no contexto islâmico. Ibn al-Abbar vai dizer a respeito de Ibn Kassi, era um asceta. Ou mais exatamente, tornou-se asceta. Depois de passar uma parte da sua vida a ocupar cargos junto ao poder. E então o facto de falar de Ibn Kassi como asceta e depois de contar ou relatar outros elementos que geralmente são associados nas obras hagiográficas a figuras dos sufi, como, por exemplo, abandonou toda a sua riqueza, deixou este mundo e dedicou-se a siyaha, a viagem espiritual. Isso mostra que a posição de Ibn al-Abbar acerca de Ibn Kassi é uma posição mais moderada em relação ao que al-Murrakushi já tinha dito. E mais ainda, Ibn al-Abbar vai nos dizer que Ibn Kassi dedicou uma grande parte do seu tempo ao estudo da obra de Al-Ghazali. Al-Ghazali, que é o representante do Tasawwuf com o seu Ihya, e esta obra que suscitou tanta polémica, e aliás que foi condenada e foi destruída numa época, felizmente, que exemplares que foram salvos nos países do Médio Oriente e que permitiram guardar esta obra, Ihya Ulumuddin. E então, Ibn al-Abbar vai também falar de algumas coisas que normalmente no contexto sunita são sempre vistas de uma forma suspeita, dizendo que Ibn Kassi pretendeu ser Mahdi, o imam. Depois, quando vamos verificar outras obras, quer próximas da época de Ibn Kassi, quer posteriores, vamos ver que houve também vários autores árabes que escreveram sobre esta figura, como, por exemplo, Ibn Khaldun na sua Muqaddimah e também no Kitab Shifa as-Sa'il, onde Ibn Khaldun considera Ibn Kassi, Ibn al-Farid, Ibn Barrajan, Al-Buni, Ibn Arabi e Ibn Shawdaqin, sufis que privilegiaram a via da manifestação. Isto, خلع النعلين واقتباس النورين من وضع القدمين.
Este título é, na realidade, uma parafrase da história de Moisés com Deus, mencionada na Surat Taha, o capítulo 20 do texto alcorânico, precisamente entre os versículos 9 e 12. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. Tradução, interpretação e esgoto o relato de Moisés. Quando ele viu um fogo, então disse à sua família: permanecei aqui, por certo, entrevejo um fogo, talvez vos traga dele um tição. Ou, entretanto, junto do fogo, alguma orientação. E quando chegou a ele, chamaram-no: ó Moisés, por certo, eu sou teu Senhor. Então, tira tuas sandálias. Por certo, estás no vale sagrado de Toá. Por isso é que em algumas traduções ou em algumas obras, sobretudo no contexto do que foi escrito em português, vamos ver a utilização, as sandálias do mestre, estes títulos, é uma mais ou menos uma forma para reproduzir e parafrasear um bocadinho isso. Bom, agora, qual é a importância de Khal'an Na'alayn no Tasawwuf? É isso que interessa. Ibn Qasi em si, enquanto personalidade, enquanto figura histórica, continua até hoje em dia, no contexto do estudo do pensamento sufi, à exceção desta ligação com Ibn Arabi, pouco referenciada, mas muito conhecida. Khal'an Na'alayn foi mencionado na obra de ilustres sufis. Ibn Arabi é um deles. Mas também vamos ver que a Shustari, na sua Qasida Nuniya, vai o mencionar. Ibn Sab'in vai falar de Ibn Qasi, na sua Risala al-Faqiriyya. Outros autores, como Ibn al-Khatib, no seu A'mal al-A'lam, ou Ibn Khaldun na sua Muqaddima. Haji Khalifa é um dos autores que vai também mencionar Ibn Qasi, mas Haji Khalifa fez uma confusão em que diz respeito ao título da obra de Ibn Qasi. Ele, muito provavelmente, não leu o texto, por isso é que não descobriu que não se trata do texto de Ibn Qasi. E ele mencionou esta obra só com base naquela primeira parte do título, que é Khal'an Na'alayn, porque encontrou um texto, um manuscrito, que tem o número 639 e que está conservado na Biblioteca Nacional do Cairo, Dar al-Kutub al-Qawmiya في القاهرة. E este título é Khal'an Na'alayn في الوصول إلى حضرة الجمعين, o que é um texto diferente. Coisa que depois Abul A'la al-Afifi vai afirmar e vai considerar que são duas coisas diferentes, argumentando evidentemente e com toda a razão que este título não se trata da obra Khal'an Na'alayn de Ibn Qasi. Em primeiro lugar, quando vamos consultar
este documento que Haji Khalifa considerou como o Khal' al-Na'layn de Ibn Qassi, vamos ver que existem várias indicações de Ibn Arabi e de Al-Futuhat, referências. E sabemos que Ibn Arabi é posterior a Ibn Qassi, não pode ser. Muito bem. Depois, estas referências vão ser fundamentais para compreender que o autor deste Khal' al-Na'layn, que não é o autêntico, certamente é um discípulo indireto de Ibn Arabi. Alguém da escola Akbaria, alguém que segue a linha Akbaria ou simplesmente um sufi ou um discípulo influenciado por Ibn Arabi. Ibn Qassi e o seu Khal' al-Na'layn constituem, por estas razões e por outras, uma obra importante na história do pensamento sufi. Ibn Qassi, como já referi, é um exemplo de sufi político. Khal' al-Na'layn é uma fonte importante para compreender, sobretudo, o pensamento sufi no Al-Andalus, na época que era caracterizada pela escassez de obras sobre o tasawwuf. Pelo menos o que nós conhecemos, o que chegou até nós como obras. Sabemos que a história do tasawwuf é uma história do pensamento, a história do pensamento sufi é uma história onde aprendemos uma coisa fundamental. É que vários grandes mestres que tiveram grandes contributos e até foram grandes mestres dos que nós consideramos como grandes mestres sufis, não deixaram nenhuma obra escrita. Deixaram um ensinamento, deixaram e transmitiram por via oral. Até basta só ver, por exemplo, tudo o que Ibn Arabi escreveu na Risalat al-Quds ou outras coisas, para ver que existe a figura do mestre analfabeto, a Sheikh al-Ummi. E isso tem uma grande ligação com a própria noção da Ummiya no contexto muhammadiano. Muito bem. Khal' al-Na'layn também constitui um excelente exemplo do pensamento sufi no século XII. E temos vários conceitos sufis no Khal' al-Na'layn que falam da visão de Ibn Qassi na perspectiva do tajalli, o relacionamento com conceitos tais como a ruhaniya al-ula, al-haqiqa al-muhammadiya, ruh al-Quds. Para falar das manifestações do nome divino, al-Hayy, o vivo. A base de todos os existentes, al-Mawjudat, vamos ver que conceitos tais como Falakul Hayat, o universo vital, al-Arsh al-Muhit, o trono circundante, al-Faida al-Nurani, o transbordo das luzes divinas ou da luz divina, Iradat al-Takwin, existencialização através da vontade divina, baseando-se no Kun Fayakun. São todos conceitos que vão aparecer no Khal' al-Na'layn sob uma forma ou outra. E depois vamos ver como é que sufis como Ibn Arabi, que depois vai fazer o Sharh Khal' al-Na'layn, vai enquadrar estes conceitos. No início dizia que este é um homem. E o conceito de homem, no Tasawwuf, quando um sufi diz Huwa min ar-rijal, rajul, não é no sentido simples, comum. Quando se diz Rajul min ar-rijal, é que é um verdadeiro homem espiritual.
Vamos ver também conceitos técnicos complexos utilizados no Tasawwuf, estruturados sobretudo na obra de Ibn Arabi, principalmente através da Futuhat al-Makkiyya e de Fusus al-Hikam, o conceito do qalam, al-qalam al-a'la, al-aql, o intelecto, o kalam, e a sua relação com o conceito de al-lawh al-mahfuz, a tábua ou as tábuas guardadas, o conceito de al-adamiyya al-ardiyya, a humanidade existente, conhecida neste mundo, em comparação com al-adamiyya, que, em princípio, se não fosse o pecado original, seria outra. E então existem todas estas ligações entre o pensamento que podemos tirar da obra de Ibn Kathir e de outros conceitos que vão aparecendo e também que foram evocados na época de Ibn Kathir por algumas figuras. E o segredo divino, a Sir al-Rabbani. Então existem vários conceitos no Khal' al-Na'layn que encontramos também na obra de Ibn Arabi, principalmente no Kitab al-Futuhat al-Makkiyya, no Fusus al-Hikam, no Kitab al-Alif e no Kitab al-Ya, que foram publicados juntamente com Rasail Ibn Arabi, também com Mawaqi' al-Nujum, onde também encontramos várias indicações deste tipo de conceitos. É importante mencionar que Ibn Arabi escreveu este Sharh, Kitab Khal' al-Na'layn, porque quando conheceu este Kitab através do filho de Ibn Kathir e começou a ler, imediatamente viu que a compreensão de Khal' al-Na'layn não é uma coisa fácil, não é só uma pessoa que sabe árabe e que pode. Não se trata de uma questão só linguística, mas trata-se de outras coisas. Por isso é que Ibn Arabi vai pegar neste Khal' al-Na'layn e vai fazer o Sharh Khal' al-Na'layn, considerando, como disse, que esta é uma obra de um grande mestre sufi, mas 30 anos depois, Ibn Arabi vai dizer que Ibn Kathir não é min al-rijal, laysa min al-rijal. Não é um verdadeiro homem espiritual. Porque vai encontrar, depois de uma leitura atenta, evidentemente numa perspectiva sufi, e enquanto mestre sufi, vai encontrar várias incompreensões. Até vai chegar a acusar Ibn Kathir de ser um simples